Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus, lá no Evangelho de João, capítulo 16, e o versículo 13, que diz assim a palavra da Eterna: Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Temos o Espírito Santo vivendo em nós, a partir do momento que recebemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. O Espírito é quem nos convence de todo o pecado, que nos ensina e nos anuncia tudo o que está por vir. Deixe que ele te guie e te alinhe no caminho da verdade todos os dias. Meus irmãos, a paz do Senhor, né? Queridos ouvintes amados, a gente está falando aqui de uma passagem onde Jesus estava anunciando a seus discípulos que ele teria que subir, né? De ir ao encontro do Pai, né? De morrer fisicamente, né? De deixar os seus discípulos. E os discípulos, consequentemente, ficaram tristes, né? Porque não entendia porque Jesus, o Filho de Deus, não poderia ficar. Ele teria que ir para cumprir o que ele veio cumprir aqui. E os discípulos não entendiam. Mas Jesus, ele faz a promessa aos discípulos que ele vai, mas o Espírito Santo Consolador, ele vai enviar para que a gente não fique só. E para que o Espírito Santo nos guie e nos ensine como viver da maneira que o próprio Jesus gostaria que cada um de nós vivêssemos, com a presença do Espírito Santo. E veja o que diz aqui, né? Aqui em João 16, a partir do 8. Essa conversa que Jesus teve com os discípulos. O trabalho do Espírito Santo. Porém, agora eu vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vocês me pergunta: aonde é que o Senhor vai? Mas, porque eu disse isso, o coração de vocês ficou cheio de tristeza. Eu falo a verdade quando digo que é melhor para vocês que eu vá. Pois, se não for, o Auxiliador não virá. Jesus estava falando do Espírito Santo, né? O Consolador, Auxiliador. Se Jesus não fosse para o Pai, então o Espírito Santo não tinha como descer. Jesus tinha que cumprir o que ele veio para cumprir, para poder enviar o Consolador, para que a gente não ficasse só aqui até a consumação dos séculos. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês, Jesus diz. Quando o Auxiliador vier, ele convencerá as pessoas do mundo de que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado e do que é direito e justo, e também do julgamento de Deus. O 9. As pessoas do mundo estão erradas a respeito do pecado porque não creem em mim, né? As pessoas que não creem em Jesus, as pessoas que não vivem em Jesus, as pessoas que não renunciam o seu eu para viver em Jesus, elas ficam cegas. Elas não têm a leitura exata que Jesus nos dá através do Espírito Santo Consolador, né? Para que a gente saiba verdadeiramente o que significa o pecado, o julgamento do pecado. Aí o versículo 10 diz assim: então estão erradas a respeito do que é direito e justo, porque eu vou para o Pai, e vocês não vão me ver mais. Aí o 11. E também estão erradas a respeito do julgamento, porque aquele que manda neste mundo já está julgado. O 12.
ainda tenho muitas coisas para lhe dizer, mas vocês não poderiam suportar isso agora. Aí Jesus diz assim: porém, quando o Espírito da verdade vier, que é o Espírito Santo, ele ensinará toda a verdade a vocês. O Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. 14. Ele vai ficar sabendo o que tenho para dizer e dirá a vocês, e assim ele trará glória para mim. Aí Jesus continua falando: tudo o que o Pai tem é meu, por isso eu disse que o Espírito vai ficar sabendo o que eu lhe disser e vai anunciar a vocês. Que palavra tremenda, né? Jesus, ele já prepara os discípulos, né? Até para apresentar mesmo aos próprios discípulos qual o objetivo do Espírito Santo, né? O Espírito Santo é como a terceira pessoa da Trindade, né? Que é o Pai, o Filho, Jesus Cristo e o Espírito Santo Consolador. Então o Espírito Santo iria ouvir de Jesus as orientações do que teria que nos ensinar e nos falar e nos convencer aqui, né? Para que ele pudesse exercer o seu papel, né? O seu papel como Espírito Santo Consolador e Auxiliador, né? O Espírito Santo. Quando a gente aceita Jesus, a gente recebe o selo do Espírito Santo. A palavra de Deus diz que não somos mais nós, mas agora o Espírito Santo que vive em nós. Então, que Deus continue te abençoando. Fique com essa mensagem. Leia, releia, medite nessa palavra, né? Que Deus, ele fala tremendamente através da sua palavra, através dessa passagem conosco, para que a gente possa entender que Jesus foi e nos deixou o Espírito Santo Consolador. Amém? Que Deus abençoe.